Bom dia, galera. Dando continuidade ao tema desequilíbrio músculo-esquelético e prescrição de exercício, vamos hoje abordar alguns conteúdos que não foram abordados na palestra ministrada em Goiânia. Então, hoje nós vamos falar sobre hipercifose, hiperlordose, escoliose e sobre protrusão discal ou protrusão discal. Vamos começar aqui com a hipercifose, mas de um modo geral, é bom dizer que as alterações da curvatura da coluna, elas não têm uma causa bem definida na literatura. Existem vários fatores que podem levar a uma alteração da curvatura da coluna, desde fatores congênitos, fatores hereditários, até uma alteração sofrida em decorrência de uma má postura. Então, não tem na literatura uma causa específica para o aparecimento, para a ocorrência de alguma alteração das curvaturas da coluna. Vamos falar aqui da hipercifose, né? Esse aqui é o indivíduo hipercifótico. Geralmente, quem tem hipercifose possui essa característica: a curvatura da região torácica aumentada, o encurtamento dos músculos escalenos, a cabeça protusa para frente, ou seja, projetada para frente, assim como os ombros também projetados para frente. O problema é que esse conjunto de características ele pode levar ao aparecimento de algumas outras disfunções, como, por exemplo, uma redução do espaço pulmonar, dificultando a pessoa para que a pessoa consiga fazer respiração profunda. Em relação à estrutura óssea, essa alteração da curvatura vai gerar uma modificação na estrutura da coluna vertebral. Então, a pessoa vai ter uma redução do espaço na parte anterior da coluna e um estresse na parte posterior da coluna. E essa alteração vai predispor o indivíduo a desenvolver algumas outras disfunções estruturais, como, por exemplo, o desenvolvimento de hérnias, o abaulamento ou artrose aí nessa região que tem maior compressão da estrutura discal. Semelhante à hipercifose, mas com uma curvatura posterior, tem a hiperlordose lombar. A hiperlordose também pode ser causada por fatores diversos, mas em geral, a pessoa que apresenta hiperlordose, ela tem essa curvatura da coluna acentuada. Muscularmente, ela vai ter uma rigidez, um encurtamento do músculo ilho-pessoas. Isso vai aumentar um estresse sobre as articulações apofisárias e gerar compressão dos ligamentos espinhosos, assim como aumentar o ângulo do sacro horizontal e talvez, nem sempre, mas pode ocorrer a redução do forame intervertebral. Bom, o problema é quando esse indivíduo ele vem para a academia, porque isso não é uma doença grave, a pessoa não vai estar proibida de circular tranquilamente pelas academias porque ela é hipercifótica ou porque ela é hiperlordótica. O problema é que quando essa pessoa chega na academia, dependendo do treino que é prescrito para ela, as disfunções estruturais que ela tende a desenvolver, elas podem ser aceleradas. Então, dependendo do treino, nós vamos estar potencializando o desenvolvimento das disfunções que ela já tende a desenvolver. Assim como o indivíduo que tem a retificação da lordose lombar. O indivíduo que apresenta essa lombar retificada, ela, ao contrário do hipercifótico, da hiperlordótico, a curvatura aqui da coluna lombar, ela é reduzida. Lembrando que essa aumento ou redução de curvatura, ele tem como parâmetro aqueles valores que foram ministrados na palestra lá em Goiânia. Então, aqui no caso da coluna lombar, seriam valores menores, inferiores a 45 graus. Então, de forma semelhante, todas as alterações da curvatura da lombar, elas podem levar a uma deteriorização discal
ou seja, redução do espaço discal, levar a abaulamentos e protusões ou protrusões e ao desenvolvimento de hérnias. Então, o que evitar? De um modo geral, o objetivo da palestra aqui é dizer o que evitar. Então, de um modo geral, é bom evitar sobrecarga axial, ou seja, tensões verticais. Já volto aqui nesse slide, vou passar para frente só para a gente relembrar. O conceito de tensão axial ou sobrecarga axial, ele está relacionado ao esqueleto axial. Então, indivíduos que apresentam alterações na curvatura, seja hipercifose, seja hiperlordose, ou seja, retificação da coluna lombar, ele deve evitar a sobrecarga no esqueleto axial. Lembrando que o esqueleto axial é composto pela região da cabeça, pela caixa torácica e por toda a coluna vertebral. Então, uma tarefa nada fácil, fazer exercício sem gerar estresse no esqueleto axial, não é mesmo? Mas vou falar de alguns exercícios específicos. Por exemplo, os agachamentos, né? Que são as dúvidas mais constantes. Flavinha, quem tem hipercifose, quem tem retificação de lombar e quem tem hiperlordose, pode agachar? Pessoal, depende da região em que o estresse é maior. Via de regra, os agachamentos com sobrecarga, com a barra nas costas, ou com a barra na região anterior, ou com o querobel na mão, eles geram estresse aumentado na região lombar. Via de regra, mas se a pessoa aí for hipercifótica e durante o hipercifótica não, desculpa, hiperlordótica, durante o agachamento, com a variação do ângulo do agachamento, a curvatura da lordose, ela tende a ser projetada para trás. Então, para quem tem hiperlordose, agachamentos, principalmente os mais profundos, não são tão nocivos. Mas para quem tem retificação de lombar e hipercifose, aí nós temos um problema. Sim, esse estresse mecânico, ele é importante para quem tem a hipercifose e a retificação da lombar. Apesar da coluna ter sido projetada, né, vamos falar assim, ter sido projetada estruturalmente para suportar cargas, para suportar o estresse mecânico, para quem tem essa curvatura alterada, esse estresse ele é aumentado, predispondo o indivíduo a desenvolver aquelas disfunções que eu falei previamente, redução do espaço, compressão dos nervos, e o desenvolvimento predispõe o indivíduo a desenvolver processos degenerativos. Estou falando do agachamento com os pés paralelos. Agora, o afundo, os avanços, por induzir a ativação do glúteo, que é um retroversor da pelve, e do reto femoral, que é um anteroversor da pelve, ele acaba fazendo com que a pelve fique neutra. Então, o estresse, a alteração da curvatura para quem faz o afundo é menor. Consequentemente, é mais seguro para esses indivíduos a realização de afundo do que do agachamento com os pés paralelos, tá certo? Vamos passar lá para a escoliose. A escoliose, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma alteração da coluna só para o lado, só para um lado ou só para o outro. A escoliose ela pode acontecer de várias formas. Ela pode ser em C, aqui só na região lombar, ela pode ser em C só na região torácica, ou ela pode ser em S, como é o caso dessa escoliose aqui. Essa alteração, na verdade, ela é tridimensional, em 3 planos. No plano frontal, no plano sagital
e ela tem uma rotação, apresenta uma rotação da vértebra, via de regra. Agora, a escoliose, ela tem uma indicação característica. Você pode encontrar essa indicação no livro, no artigo desse autor aqui, que eu disponibilizei para vocês, o Schmidt, aqui embaixo. O que é contraindicado para quem apresenta escoliose? Os exercícios bilaterais. Porque indivíduos que têm escoliose, eles apresentam uma hiperativação do lado convexo e uma hipoativação do lado côncavo. Essa constante alteração da curvatura gera um estresse continuado sobre os corpos vertebrais, fazendo com que haja um processo degenerativo, o desenvolvimento de um processo degenerativo entre os corpos vertebrais. Então, quando você impõe uma sobrecarga bilateral, o lado convexo vai estar sendo hiperativado e o lado côncavo o lado convexo hiperativado e o lado côncavo hipoativado. Então, você pode estar aumentando o desenvolvimento, a curvatura da escoliose, aumentando o grau de descompensação entre os lados quando você faz um exercício bilateral. Então, o indicado é que você faça exercícios unilaterais. Agora, qual exercício escolher? Vocês têm aí na pastinha de vocês um artigo que mostra quais musculaturas são mais ativadas, qual região da coluna é ativada de forma mais intensa quando ele é executado. Então, o exercício que é mais indicado para cada tipo de escoliose vai depender do exercício que você escolher. Então, dá uma olhadinha na pasta que eu disponibilizei para vocês saberem qual o melhor exercício para determinado tipo de escoliose. Mas, como para as demais disfunções da coluna, como para demais alterações da curvatura, as sobrecargas axiais e tensões verticais também são. Você tem que ter um certo cuidado para indivíduos que apresentam a escoliose, pelas mesmas razões, né? Como a estrutura da coluna ela está alterada, quando você impõe uma sobrecarga axial, você vai aumentar esse estresse de um lado em relação ao outro, predispondo o indivíduo a desenvolver as disfunções ósseas e estruturais já ditas. A característica peculiar aqui da escoliose é que você tem que ter ressalvas com os exercícios bilaterais, porque eles podem aumentar o grau de angulação das hérnias. Mas agachamento pode? Agachamento pode, dependendo do tipo de disfunção. Se for hiperlordose, é mais tranquilo. Se for hipercifose, você precisa observar. Ou protusão de cabeça. Se o indivíduo coloca essa barra nas costas, ele vai aumentar a projeção da cabeça, vai aumentar a cifose. Um exercício que sempre me perguntam bastante é em relação ao stiff. Quem tem escoliose e hipercifose ou hiperlordose pode fazer o stiff? Sim, pode fazer o stiff, desde que ele consiga preservar as curvaturas ainda que alteradas que ele apresenta. O problema é a carga. Se essa carga for muito alta, ele vai potencializar demais o estresse tensional que é imposto sobre a coluna e predispõe o indivíduo a desenvolver todos os problemas já ditos. Então, muito cuidado com a realização do stiff e do agachamento. Flavinha, desses exercícios que foram apresentados, agachamento e stiff, qual é o mais seguro? Bom, o afundo parece ser o mais seguro,
porque ele consegue manter a pelve neutra e, consequentemente, essa alteração que seria gerada pelo agachamento com os pés paralelos, ela não acontece com o sujeito que realiza o afundo, mas ainda assim é bom observar, porque ele pode não ter um movimento de anteroversão e retroversão, ou seja, quadril para frente ou para trás, mas ele pode ter uma rotação e girar o quadril para o lado, gerar uma rotação em toda a coluna. Então, como eu sempre digo, o exercício é para o sujeito. Quando você for prescrever o exercício para o seu cliente, observa como ele está executando o exercício para ver se aquela foi a melhor escolha para ele, tá certo? Então, para hoje, pessoal, é isso. Obrigada.